Bom dia, amigos! Bom dia, família Noah Reid! Bom dia, você que estará nos ouvindo pelo YouTube, pelo WhatsApp, Facebook ou até mesmo Instagram. Quem vos fala é Geraldo Luigi, cantor e compositor. E como eu sou um Benoah e observador das leis judaicas, acompanho de perto a tradição judaica, amo de paixão Israel e tenho muitas dúvidas no que tange às tradições, a própria escrita, que não é aquilo que a gente lê. E nós já tivemos o início dessa aula ano passado e retomamos agora. E nós estamos tratando um assunto no que tange o Novo Testamento, que nós saímos do cristianismo e o Novo Testamento é cheio de contradições. Inclusive, existe alguns grupos messiânicos que trouxe o Novo Testamento como tema ou nome, Brit Hadashah. E o assunto dessa quarta-feira, que não é um bate-papo, é uma sabatina, vamos falar dos textos. Como Jesus virou Deus? Quem escreveu os textos? Quem deu essa ideia? É uma ficção? É uma realidade? E nada mais, nada menos para tirar essas dúvidas, eu falo com ele que está lá no Paraná. Não sei se o Massarico está ligado. Aqui está Massarico ligado desde 6 horas da manhã. Meu almoço hoje é ovo frito no asfalto. Eu falo com ele que sabe tudo e mais um pouco. Ele é professor de português, professor de hebraico, professor de grego e italiano. Sabe tudo e mais um pouco de histórias bíblicas, tradição judaica e história tradicional, história secular. Eu falo com João Alves Correia, conhecido como S, é o meu professor de hebraico. João Alves Correia, o meu bom dia, como vai aí? Bom dia, Geraldo, bom dia, por aqui tudo bem? Quente também, maçarico ligado também, desde cedo já, né? Aquela base, mas estamos aí, estamos firmes para a super quarta-feira. Super quarta. Super quarta. Essa nós podemos chamar de super quarta, né? Fato. Agora, vou dizer, a aula segunda-feira, que foi uma aula particular de hebraico, essa aula que esbagaçou, entendeu? Você aí que ainda não se inscreveu, conhecimento é fundamental, principalmente você que saiu do cristianismo, está na busca do conhecimento. É só falar com ele, sempre ele que vai deixar o link aí dos contatos aí no YouTube, nas redes sociais. Não é isso aí, João? Exatamente, vou deixar o contato para que as pessoas possam ter acesso a conhecimento, né? Com certeza. Isso. Na realidade não é sair da fé que na fé, como você falou, que ela no hebraico ela não existe emuná e fidelidade, mas então entrar na realidade, né? E ser fiel no que tange o que o Criador pede, né? Que é emuná. Perfeitamente. É contigo mesmo, João. Vamos lá, dá sequência a esse estudo espetacular que para mim está sendo maravilhoso. Perfeito, Geraldo. Bom, nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho aí, demos uma miscelânea, né, um apanhado geral sobre como se desenvolve ou como se desenvolveu as doutrinas acerca da pessoa de Jesus e acerca do Novo Testamento. Mas as pessoas podem estar achando aqui, quem está chegando agora, por exemplo, pode estar achando um pouco estranho. Por que nós aqui, ainda mais nesse canal, que é um canal dedicado às leis noéticas, às leis noahides, à tradição judaica, é um canal voltado para as questões relacionadas ao povo judeu, relacionadas ao povo de Israel, ao judaísmo? Por que estamos falando de Novo Testamento? Porque faz parte do contexto histórico do povo judeu. Então não tem como eliminar isso. Entendi. Na verdade, nós temos que abordar essa temática
Até porque, mesmo em Israel, como eu até comentei com você em off, um outro dia, há estudantes, né, das tradições cristãs e da história do cristianismo nas universidades israelenses, inclusive na hebraica, em Jerusalém, né? Porque Perfeito. isso mostra que eles têm interesse por esse campo de estudos, por essa área de estudos que, afinal de contas, influencia muito o Ocidente até os dias de hoje. E na Nossa, verdade, elaborado em cima de concepções ou de tradições do próprio judaísmo. perfeito. E sem dizer que ela tem um crescimento, onde se passa, tem a igreja batendo cabeça o tempo todo, né? Cada esquina tem uma, né? Sim, por causa da questão da influência, como eu falei, o cristianismo ele sai, ah, as suas origens são, digamos, de concepções derivadas do judaísmo. Não estou falando que seja judaísmo, mas derivadas da tradição judaica, da tradição popular judaica, e conquista o mundo a partir do mundo romano, e depois nós recebemos isso por tradição aqui no Ocidente. Então, a influência é E um muito detalhe, forte, né? A influência é muito forte. um detalhe importante que eu tenho observado é que agora não estão falando mais cristianismo. O Brasil é um país judaico-cristão. Não sei se você já observou isso. Não, sim, sim, porque tecnicamente falando, o Brasil é um país, aliás, todo o Ocidente é judaico-cristão, no sentido de que a tradição cristã ela está vinculada, pelo menos no que eles, da forma como eles pensam, está vinculada a aspectos judaicos, né? Então é Perfeito. uma tradição judaico-cristã, por isso que a gente fala o mundo judaico-cristão, porque o cristianismo tem concepções ou deriva concepções do próprio judaísmo. Agora, embora o Brasil, vamos dizer, um país laico, mas a maioria é cristão ou católico, não muda, só muda em termos, os evangélicos muda em termos de imagem, mas os rituais, Santa Ceia, batismo, não tem muita diferença, né? Um aspersão, outro imersão. Lá na Santa Ceia é pão, outro é hóstia. Lá na Igreja Católica é vinho, na igreja é suco, né? Mas o simbolismo é o mesmo, a trindade é a mesma, todos eles têm a só não tem a Maria, não tem Maria como santa, o cristianismo. Mas se a gente analisar, não sei se eu comentei isso na aula passada, na posse do Bolsonaro, veio um representante da Igreja Católica do Vaticano representar o cristianismo. E aqui no Brasil, por exemplo, ou em outro país, não tem um representante pentecostal ou protestante, porque cada um tem uma denominação metodista, batista, wesleyana, universal. Então fica um povo dividido ao mesmo tempo, não é isso? É um fenômeno natural nas religiões, já. Então, o que acontece? Só quero colocar aqui a minha posição com relação a isso que você colocou. É, e isso acontece devido ao fato de que o catolicismo romano, tal como ele se apresenta hoje, ele é historicamente o cristianismo. Historicamente, ele é o Hum, cristianismo. As demais denominações, chamadas denominações protestantes, evangélicas, pentecostais, neopentecostais, tudo isso, na verdade, é derivado do catolicismo romano. Então, isso é considerado seitas cristãs. Não é cristianismo, é seita cristã. Ou seja, que isso? eles são sectaristas, porque historicamente quem elegeu, quem escolheu os livros do Novo Testamento, quem formatou o Novo Testamento tal como ele está agora, quem explanou primeiramente as doutrinas, a dogmática cristã, não foi outra senão a Igreja Católica Romana, né? Se um cristão hoje evangélico, vamos dizer, tem uma Bíblia, ele tem que agradecer os papas, né? Claro, claro, agradecer os papas e os bispos romanos, porque foram eles os idealizadores, foram eles os que elegeram, escolheram a dedo em concílios os livros, os 27 livros do Novo Testamento. E isso é incontestável historicamente. Não houve nenhum pastor nos concílios da igreja, houve bispos da igreja romana, né?
tanto nos concílios, vamos colocar nos concílios provinciais, desde Cartago no século III, no século II, passando por vários outros concílios até o século IV, em Éfeso, e os demais concílios universais da Igreja. Então, não houve nenhum representante protestante ou evangélico, porque naquele tempo simplesmente não existia isso. Perfeito. Olha, isso é forte, hein? Quem quer tirar onda e achando que está com a Bíblia na mão, achando que ali... Eu vi até um debate entre um padre e um pastor, não vou citar nome, até para não ser processado, que a gente fala nome, as pessoas hoje tudo é processo, né? Um padre debatendo, não diretamente, indiretamente, um dando resposta ao outro. Ele falou: ô pastor, fulano de tal, se você tem sua Bíblia aí, quem criou a Bíblia fomos nós, ele falou, fomos nós, a Igreja Romana Católica. E hoje ela está empacotadinha assim, toda em livrinho assim, mas era rolo em grego, latim. Então, vai devagar aí que não é bem assim não. Falei, eita ferro. Não, ele não mentiu. Não, ele não mentiu. Ele falou exatamente a realidade. E isso é incontestável, não tem como nenhum historiador de respaldo abalizado vai negar isso, porque nem mesmo um historiador evangélico ou protestante vai negar isso, porque é um fato. A Bíblia, o Novo Testamento, tal como nós temos, é um legado católico romano, né? E não só isso, várias doutrinas dentro do cristianismo, hoje, mesmo do cristianismo evangélico, é um legado católico romano. Por quê? Porque houve várias transformações e que inclusive muitos evangélicos adotam hoje. Então, o que acontece? Quer queira ou quer não, o cristianismo é patrimônio, né, como nós temos hoje, é um patrimônio formado pela Igreja Católica Romana. Aí se você fala assim, eu sou um cristão protestante, aí tu pergunta, quem protestou alguma coisa? Não foi protestar ou condenar outra religião. Foi Martim Lutero que fez um protesto contra os dogmas da igreja, não é isso? Na verdade, é importante esclarecer isso até, que a ideia de Lutero foi muito menos religiosa e mais política. Tá? Por quê? Porque Lutero, é importante que se entenda que Lutero não queria se desvincular da Igreja Católica. Ele era monge agostiniano, ele não queria se desvincular da Igreja Católica, porque ele achava que a Igreja Católica era a igreja que representava o cristianismo, e de fato é, né? E ele não queria se desvincular da igreja, porque ele queria fazer uma reforma na própria igreja, no sentido de que muita coisa ele acreditava que a igreja precisava alterar por conta de algumas convicções pessoais dele. Um dos primeiros pontos que Lutero abordou foi a questão da justificação pela fé, que era algo que, na opinião dele, a Igreja Católica tinha perdido ao longo do tempo. A doutrina de que o homem é justificado apenas pela fé e não pelas obras. Então essa era a tônica da doutrina luterana, né? Então, em 1517, ele faz uma revolução no seio da igreja e rompe com a Igreja Romana, mas ele rompe contra a vontade dele, não porque ele queria, porque ele foi, na verdade, excomungado pelo Papa na época. Né? E aí o que aconteceu? O resultado foi que nasceu daí, então, a Igreja Protestante e todas as demais que vieram em seguida. Enfim, a Igreja Evangélica nasce exatamente 1.200 anos depois de que surge a Igreja Católica Romana. E tem Calvino também na área, né? Calvino é quase contemporâneo ali, na Suíça, reformador suíço, Jean Calvino, e aí nasce as demais denominações, presbiteriana, metodista com Wesley na Inglaterra, e batista com John Smith na Inglaterra, também em Londres, e todas as outras denominações pentecostais são muito mais recentes, no século XX mais ou menos nascem as pentecostais, né? Então Você disse pode falar. Que são essas igrejas hoje
para o catolicismo, o cristão catolicismo é considerado seita? Não é para o catolicismo. Elas são historicamente seitas. Caramba! Porque, isso é forte. Porque quando tem um corpo principal, quando você abandona esse corpo principal, essa instituição principal, e você adota muita coisa daquele corpo principal, mas você sai dali, isso é seita. Forte, muito forte isso. Isso é seita. E aí o que acontece? Não é o cristianismo histórico. Não estou colocando aqui questões de verdade ou engano. Não estou falando aqui que a dogmática católica é perfeita, é correta, nada disso. Até porque nem cristão eu sou. Eu estou falando apenas do aspecto histórico. Historicamente, a Igreja Católica Romana, ela tem preponderância histórica, ela prevalece historicamente, porque ela surge no mundo romano ainda, né? No Império Romano ela surge. Quando você fala de reforma, a gente quando vai e compra uma casa, que ela precisa de uma reforma, o que você faz? Você descasca, tira o azulejo velho, tira o reboco velho, e dá um reboco novo, e pinta, mas a estrutura é a mesma. Sim, a estrutura é a mesma. Você pode dar uma aparência diferente. Você dá uma aparência diferente, mas existem vínculos que são, de alguma forma, que não há como você tirar aqueles vínculos, aquelas ligações, porque se você tirar, cai a estrutura toda. Beleza, né? Muito bom, muito bom. Vamos embora, continue aí, só aprendendo. Esse é o núcleo formador, então. A partir daí nós temos, claro, um desenvolvimento teológico, dogmático na Igreja Romana, por meio dos seus concílios, por meio das suas decisões canônicas, mas muitas dessas decisões canônicas os evangélicos aceitam. Inclusive, há muitas igrejas, a maioria das igrejas, por exemplo, são trinitarianas. As igrejas evangélicas trinitarianas, elas herdam essa doutrina exatamente do momento em que a igreja faz o seu concílio de Nicéia, e aí então o dogma trinitário é apresentado, ou prevalece no mundo. Havia outras opiniões, claro, nós sabemos disso, havia outras opiniões, mas a opinião que passou a prevalecer por lei canônica da Igreja Católica, na época, é a dogmática da Trindade. E aí, a partir daí, mesmo as igrejas evangélicas aceitam hoje em dia uma decisão canônica católica. Agora, o interessante foi no Concílio de Nicéia, 325, não é isso? Dogma trinitário. Isso. Se foi em 325, no ano 324, nada disso existia, né? Não, existia. Pior que existia, Geraldo. Só que é o seguinte, no mundo cristão antigo, antes do Concílio de Nicéia, havia opiniões diversas sobre, por exemplo, a natureza da pessoa de Jesus. Muitos cristãos entendiam que Jesus era simplesmente o Messias. Muitas igrejas, né? Igrejas que eu digo não denominações, estou falando igrejas cristãs que estavam no mundo oriental, no mundo do Ocidente. Havia um grande centro, por exemplo, na Ásia Menor e no Egito, que entendia que Jesus era apenas o Messias, era um profeta, era o Filho de Deus, mas não era Deus, não era da mesma substância de Deus, entende? Substância entre aspas, né? E também havia igrejas que aceitavam o dogma da Trindade, no sentido que isso já existia desde o tempo mais antigo. Mas de que Jesus nós estamos falando? Não, estou falando do Jesus do personagem ou dos Jesus, que chama o nome real é Yeshua, que existiram 150 anos atrás? De quem está falando que eles tinham essa fé? Basearam a fé deles. Estamos falando do Jesus apresentado nos evangelhos. Que já existiam na época, claro, já existiam os escritos que estavam circulando pelas igrejas, e as pessoas tomaram conhecimento da doutrina de Jesus por meio desses escritos, e aí eles passaram a compreender Jesus de duas formas. Uma parcela do cristianismo entendia Jesus como o Messias apenas, e outra parcela das igrejas entendia Jesus como autenticamente Deus.
Aí havia esse conflito entre as igrejas. O concílio de Nicéia foi para resolver esse conflito. Então, mas, na realidade, nenhuma dessas pessoas viveram na época do Jesus do Talmud. Não, nem Jesus do Talmud, nem Jesus do Novo Testamento, porque, na verdade, eles derivaram essas ideias a partir dos textos. A chamada fé, né? A partir do que eles leram nos evangelhos, ou a partir do que ouviram dos seus pregadores. Só isso. Ninguém teve convivência naquela época, até porque estamos falando de quase 3 séculos depois disso, desses supostos eventos, né? Então, é importante que se note que Constantino, em Nicéia, ele não criou Jesus Cristo, ele não criou o Novo Testamento, ele não criou a doutrina da Trindade. Isso tudo já existia. Ele apenas colocou, digamos, as coisas em ordem, em conformidade com a maioria dos bispos reunidos no concílio. Então, ou seja, houve um sincretismo? Não, eles buscaram um consenso, porque era importante na época controlar as igrejas, porque Constantino percebeu, como o Império Romano estava caindo naquela época já, estava em ruína, e estava perdendo o controle político com as invasões nas fronteiras do Império. Ele percebeu que se ele se aliasse com o cristianismo, sendo o cristianismo já tendo conquistado o mundo romano com muita gente, ele percebeu que ele conseguia manter o poder político por mais tempo. Então ele fez uma aliança com o bispo de Roma, no caso Silvestre, e aí eles fizeram uma ligação, fizeram um vínculo da igreja e do Estado. Né? Dessa ligação da igreja cristã com o Estado, nasce o que nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. Que é chamada, a tradução seria a Igreja Universal, né? A Igreja Universal. Então, a instituição... Não é só universal que está aí, a Igreja Universal no sentido... Católica, segundo católica. Católica. No sentido que espalhou pelo mundo, né? A única que existia, né? A única que existia. Então, mas eram visões diferentes que existiam nas igrejas, o que é normal. Então, os bispos procuraram no concílio deixar a visão, a dogmática cristã, com apenas uma visão, ou seja, apenas uma opinião. E eles conseguiram isso, então, decretando que a Trindade era o dogma oficial da igreja, que Jesus era da mesma substância que Deus, ou seja, era Deus também, igualmente, como a figura do Pai, de acordo com o dogma trinitário, e eles definitivamente concluíram a lista dos 27 livros do Novo Testamento. Então, com tudo isso em mãos, nasce oficialmente a união de Igreja e Estado Romano. Nasce então a Igreja Católica Romana. Mas por falar nos 27 escritos, né, principalmente o Novo Testamento, eu já estudei sobre isso, que 8 capítulos foram acrescentados mais tarde do livro de Marcos. Capítulo 16 não existiu. É um capítulo forte, né, que fala aí de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Isso foi acrescentado mais para frente, não é isso? Bom, a questão é, Geraldo, lógico, foi verdade, não aparece nos manuscritos mais antigos, tal, algo que foi agregado. João, capítulo 8, também, por exemplo, o relato da mulher adúltera foi acrescentado. Nós temos, por exemplo, também inserções nas epístolas, na epístola de João, terceira epístola de João. Temos inserções também no Evangelho de Mateus, especificamente no capítulo 5 e no capítulo 16. Ou seja, nós temos aí, quando você lê o Novo Testamento com aparato crítico, o que é um aparato crítico? O aparato crítico são notas de rodapé no texto bíblico, no texto lá do Novo Testamento,
que mostra, digamos, quais passagens não estavam nos manuscritos mais antigos, quais passagens foram acrescentadas, etc. Tudo isso. Isso é um aparato crítico. Então digamos, resumidamente é isso. Essas questões de que foram acrescentadas, foram tiradas, para nós é indiferente. Agora, é de impacto para o mundo cristão. Por quê? Porque pode, para eles, causa nitidamente a impressão de que o próprio texto do Novo Testamento foi editado. Rapaz! E de fato foi editado. De fato foi editado para chegar, digamos, a um texto conforme, a um texto uniforme e conforme à vontade da igreja. Né? Entendido. Aliás, na própria construção do cânon do Novo Testamento, muitas obras que circulavam pelas igrejas passaram a ser proibidas. Agora, qual a diferença entre a Bíblia católica e o que os cristãos evangélicos usam hoje? Por exemplo, na Igreja Católica tem outros livros, tem de Macabeus, tem diversos livros que que a gente usava no passado e os crentes cristãos usam. Não tem alguns livros que contém na Igreja Católica, da Bíblia Católica. Quem eliminou e com ordem de quem? Bom, a questão é a seguinte: quando a Igreja Católica se reúne para decidir sobre o cânon, existiu, digamos, nos tempos antigos, muitas controvérsias sobre quais livros deveriam estar no cânon do Antigo Testamento, como eles chamam de Antigo Testamento, vamos chamar de Antigo Testamento, porque a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, que passarão a nos ouvir, elas entendem como Antigo Testamento, então vamos usar essa linguagem, ficar mais claro. Nós não chamamos assim, né? Chamamos de Tanar, como você bem sabe. Mas enfim, vamos chamar de Antigo Testamento para que tenha uma referência mais clara. Depois a gente até vai contar essa história do Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas assim, então, quando a igreja decidiu pelo cânon do Antigo Testamento, havia duas opções. Havia a opção de aceitar o cânon judaico. O cânon judaico, ele é dividido em 3 partes, como você sabe, em Torá, Neviim, Ketuvim. Torá são os 5 livros de Moisés, Neviim são o livro dos profetas a partir de Josué até o livro de Zacarias, Malaquias. Depois o Ketuvim, que é a terceira seção, que são a seção dos escritos, que aí entram as Megilot, entram Ruth, Lamentações, o livro de Salmos, de Jó, Provérbios, Sabedoria, né, o Provérbios. Samuel é profeta. Samuel é profeta e Reis também é profeta. É o livro dos profetas. Apenas livro de Jó, Salmos, livros de sabedoria, livros sapienciais, tipo Jó, Salmos, Provérbios, Lamentações. Também entra o rolo de Esther, entra o livro de Daniel e Crônicas. Muito bem. Então o cânon fecharia assim. Mas a Igreja Católica decidiu não optar pelo cânon judaico, pelo cânon hebraico, né? Ela optou pelo cânon da Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a versão em grego das escrituras judaicas. Só que o cânon da Septuaginta, os livros que compunham a Septuaginta, eles incluem outros livros que não aparecem no cânon judaico. Peraí, então. Quer dizer que o Tanar, esse Tanar que nós temos hoje aqui, ele não é da Septuaginta? Não, o Tanar em hebraico que nós temos é da tradição judaica, do cânon judaico. Ou seja, dos 70 siões que escreveram, traduziram para o grego, contém mais livros. Isso, mas só que isso também é uma lenda, tá? Essa 70 se reuniram para escrever, tal, é uma coisa que tem que ser muito bem explicada também. Dizem que cada um ficou numa repartição e todos escreveram idêntico, não teve erro, já colocaram para isso. E saiu certinho, como se Deus tivesse inspirado eles a escrever da mesma forma, né?
O primeiro caso que entra aqui é que eles não traduziram a Bíblia toda, não traduziram a Escritura toda, traduziram apenas a Torá. Tá? Então, o que acontece? Traduziram apenas a Torá, em síntese. Os demais livros foram atribuídos a esses personagens que traduziram para o grego, né? Que traduziram para o grego tal a Torá. Os demais livros foram atribuídos. É muito provável, muito provável, que os demais livros tenham vindo para nós por meio da escola alexandrina. O que é a escola alexandrina? A escola alexandrina era, por assim dizer, um centro cristão muito grande que existia em Alexandria, no Egito, e que falava-se grego ali, e que eles então traduziram exatamente em Alexandria, mas numa época bem posterior, já quando o cristianismo estava se desenvolvendo, no começo do século II. Muita história. E aí, então, esses livros entraram supostamente para o cânon da Septuaginta, inclusive Tobit, o livro dos Macabeus, 1º e 2º Macabeus, o livro de sabedoria de Jesus, filho de Siraque, e os demais livros que compõem o cânon, o cânon da Septuaginta, ou, na verdade, o cânon católico. Então esses livros entraram pela tradição, pela própria tradição cristã, entraram para dentro do cânon da Septuaginta. E aí a Igreja Católica adotou esse cânon grego da Septuaginta, entre aspas, né? Quando fala desse livro Macabeus, eles estão referindo o Yahudá Macabeu que venceu a batalha com os gregos, ou não? Não. O livro de 1º e 2º Macabeus é um livro que existia entre os judeus, só que ele não existia na língua hebraica, ele existia na língua grega. Perfeito. E a igreja adotou esses livros como canônicos. O judaísmo rejeitou esses livros como canônicos. Esses livros, por exemplo, 1º e 2º Macabeus, valeriam apenas como parte da história judaica, é estudado até hoje pelos judeus, mas a igreja adota esse texto em grego e coloca no seu cânon. Perfeito. Né? 3º e 4º Esdras também é colocado, inserido. Enfim, aí nós temos um número maior de livros na Bíblia Católica e a partir de então as igrejas elas passam a usar esses livros como se fossem canônicos. Quando chega a época de Lutero, muito tempo depois, 1200 anos depois disso, Lutero então ele rejeita os livros da Septuaginta, esses livros a mais da Septuaginta, mas mesmo assim, quando ele faz a versão para o alemão da sua Bíblia, ele coloca esses livros no meio, entre os dois testamentos, entre o chamado Antigo Testamento e o Novo, ele coloca no meio. Perfeito. Ele rejeita, mas ele traduz e coloca no meio. Posteriormente, as igrejas evangélicas decidem tirar totalmente esses livros adicionais e voltar ao cânon judaico. Caramba, muita história. Ou seja, a Bíblia Católica continua com o cânon dos 70, da Septuaginta, e o movimento, digamos, a igreja evangélica rejeita esse cânon católico e se volta para o cânon judaico, que é semelhante ao nosso, que nós usamos, né? Perfeito. O João Ferreira de Almeida, que era um padre, né? Ele traduz para o latim, não é isso? Ele era um padre, mas quando ele faz a tradução, Geraldo, ele já é pastor da igreja reformada holandesa. Entendido. Ele traduz primeiro o Novo Testamento, depois que ele vai traduzir, vamos falar no Velho, para o povo entender melhor, né? Sim, sim. Nós não estamos falando diretamente para os judeus, sim, que conhecem o Taná ou o Torá. Então, segundo, pelo menos que eu li,
Ele traduz todo o Novo Testamento e o Velho Testamento até o capítulo 28 de Ezequiel, se não me falha a memória. Não sei se pode confirmar isso. Ele começou cedo, né? Começou cedo traduzindo, né? É um cara muito inteligente, né? Ah, sim, começou cedo. Ele começou uma obra vasta. Vamos concordar, vamos dar o braço a torcer, dizendo que é uma obra realmente vasta e uma obra, digamos que pelo menos para a língua portuguesa, foi uma obra capaz, foi uma obra, digamos, interessante para a época. Hoje em dia nós entendemos que, claro, como toda tradução tem falhas, mas ela ajudou muitas pessoas também. A gente tem que reconhecer isso, porque há um preconceito muito grande contra o João Ferreira de Almeida e tal, mas muitas pessoas têm que entender o seguinte, que eles tiveram os primeiros contatos com a escritura por meio do João Ferreira de Almeida. Perfeito. Não tem um brasileiro que não tenha tido contato, que hoje esteja como Benoa, que hoje esteja como judeu, convertido formalmente e tal, que não tenha tido contato primeiramente com a versão do João Ferreira de Almeida. Então é muita ingratidão a pessoa dizer, não, isso aqui não presta. Não é bem assim, não é assim que se procede. Não é assim que se procede. Lógico, tem falhas, tem erros, como toda e qualquer versão, até versões judaicas têm erros. Então, não é bem por aí, né? Entendi. A ficha vai começando a cair e valorizando, ou seja, é aquilo. Nós temos que ser críticos, Geraldo, é verdade, mas nós não podemos ser mal agradecidos. Eu estou entendendo. Ou seja, se o governo vai bem, a gente elogia. Se ele vai mal, a gente faz a crítica, não é isso? Claro. Pelo menos uma analogia assim, né? Claro. Se o escritor, por um lado, foi bom, tem o seu lado crítico também. Entendeu? Claro. Porque não é ninguém perfeito, na realidade, né? Nada é perfeito. Fala-se, até mesmo de Lutero, fala-se até, quero abrir um parênteses aqui, fala-se muito de Lutero, que Lutero era um cara antissemita tal. Nós sabemos dos erros graves de Lutero, e todo mundo sabe dos erros graves de Lutero, mas pense no momento em que as pessoas não tinham acesso também à escritura. Se a gente não reconhecer isso, nós, por exemplo, que chegamos falantes da língua portuguesa, nós também não teríamos acesso à escritura, porque foi ele que iniciou isso tudo. Entendi. Traduzindo, e sem dizer que havia um tempo que só os bispos, né, padres, tinham acesso a essa escritura, que não era como é hoje, não tinha escrita, né? A escrita foi a partir de quando? 1500? Como assim? Com Gutenberg? Não, a imprensa. 1400 e pouco. A imprensa? Sim. Século XV. Então, não tinha, era tudo rolo, né? E o povo em si não tinha acesso aos rolos, não é isso? Não adiantava ter acesso aos rolos se não falava o latim, ou o grego, o hebraico, né? Então, porque só tinha nessas versões, latim, grego ou hebraico. O que Lutero fez? Verteu para o alemão. Tudo bem, a gente entende os erros dele, a gente reconhece, sabe que ele foi terrível na última parte da vida dele, com relação a preconceito contra os judeus, nós sabemos disso. Mas nós somos gratos também por isso, porque, em fim de contas, a providência divina trabalha de formas que a gente não conhece, não sabe como funciona. Porque senão nós não teríamos acesso a isso. Aliás, tem uma história muito interessante, eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui, que os Abayudaia, eles são um povo que vive na Uganda, na África. Abayudaia. Agora, no nosso século, eles encontraram o judaísmo por meio de uma versão cristã da escritura. Entendeu? E todos eles estão, digamos, vivendo como judeus, estão recebendo visitas, inclusive de rabinos, e comunidades inteiras estão sendo, digamos, trazidas para o judaísmo por conta de uma versão cristã da escritura que eles acabaram recebendo de missionários, Geraldo. Veja como é que Estou entendendo. Esse povo, a Abayudaia, faz parte de alguma tribo? Não, eles não são tribo israelita, eles são nativos da África. Né? Entendi. Nativos não têm nenhum contato com o judaísmo, nunca tiveram. Na verdade, os missionários foram lá para catequizá-los, para converter o cristianismo. Só que deu o efeito contrário. O líder da tribo começou a ler a escritura, o Tanakh apenas, viu que tinha contradições entre um e outro e escolheu se tornar judeu. Poxa, legal.
Notícia fresquinha. Agora, por meio do quê? Foi por meio da escritura em hebraico que ele leu? Mas que noção que ele tinha de hebraico? Não. Foi por meio de uma escritura traduzida para a língua deles, por meio de missionários cristãos, o que é um paradoxo. Quando eu olho nas escrituras o Criador chamando Ciro de meu Mashiach, meu ungido, que era um goi, né? Sim. E quando eu vejo ele chamando Nabucodonosor de meu servo, e a gente sabe a história do Nabucodonosor, a gente fica querendo entender como assim? Ele foi um inimigo de Israel, é meu servo de Deus, entendeu? Então, para compreender o Criador, como muitos judeus não acreditam na Torá, porque só por um item, que foi Moisés que recebeu a Torá, porque Jetro, um pagão medianita, é isso? Isso. Deu conselho a Moisés e Moisés aceitou o conselho. Ou seja, eles queriam que Deus só desse o conselho ao judeu, ao povo de Israel. Ou seja, o goi não pode dar conselho a ninguém. Ou seja, quando você vai no médico, você tem um médico goi. No judeu também vai no médico, ele é um médico goi. Eu não sei se eles procuram um psicólogo ou psiquiatra, mas a maioria, principalmente no Brasil, é tudo goi ou cristão. Entendeu? Qualquer lugar do mundo vai ser assim, né? Não tem pra onde você fugir. Então, como é que você não vai acreditar só porque Jetro, ou seja, eliminar o goi da história? Não, o conselho dele não serve. Claro que todos os conselhos são bem-vindos, o conselho de fazer a peneira. E Moisés acatou o conselho de Jetro. Exatamente. Então não é bem por aí, né? As pessoas precisam ter um certo limite com relação a isso, né? Crítica por crítica, na verdade, não é válido, né? A pessoa deve ter bom senso. Deve saber também reconhecer também quando algo é feito e é feito para o bem de todos, né? Perfeito. Agora nós temos também, que é muito novo, fresco aí, o Novo Testamento chamado de Brit Hadashah, como se o judeu acreditasse em Jesus como Messias. Da onde surgiu essa história de Brit Hadashah, se ela é real ou foi invenção? Então a questão de Brit Hadashah é uma questão um tanto quanto extensa, mas nós vamos tentar resumir aqui. O que acontece? Você sabe que o cristianismo ele tem, digamos, aí os vínculos, as ligações com a tradição judaica, com a elaboração de um judaísmo mais popular, e aí que acaba distorcendo muitas ideias e acaba gerando isso. Enfim, quando a gente fala em Brit Hadashah, a referência é Jeremias 31:31, né? E que lá fala justamente de um Brit Hadashah, fala-se de uma renovação da aliança, né? De uma aliança renovada. Então, no século XX, surge o interesse, então, por essas raízes, ou supostas raízes do cristianismo, vinculadas ao judaísmo. Então, alguns autores, eles partem para a empreitada de traduzir o Novo Testamento para o hebraico e também colocar, digamos, o texto do Novo Testamento com notas explanatórias acerca da cultura judaica, tal que teria se desenvolvido naquele ambiente. Então, isso dá a ideia de Brit Hadashah. Eles querem se desvincular do nome Novo Testamento, porque o Novo Testamento, eles sabem que o próprio nome é uma herança católica. Por quê? No século III, Tertuliano, um bispo da igreja, Tertuliano, isso. Ele que cria o termo, ou dá o nome Antigo e Novo Testamento, como se fosse Antiga e Nova Aliança. E então eles querem se desvincular dessa ideia e colocar, digamos, um cristianismo mais próximo do judaísmo. Com isso, a ideia é a ideia é dupla. A ideia é dupla: tentar aproximar o cristianismo das suas supostas raízes judaicas, origem judaica, não necessariamente apenas influência judaica, mas sim raízes judaicas que eles dizem ter, e também, ao mesmo tempo, evangelizar os judeus. Esses são os dois objetivos. Mas quando você abre o chamado
Brit Hadashah, Novo Testamento judaico, e compara com o Novo Testamento canônico da católica, né? É a mesma coisa. Não, é a mesma coisa, porque é a mesma história, é o mesmo personagem, só que, digamos, numa linguagem mais, diria, judaica, entre aspas, chamando Jesus de Yeshua, Cristo de Mashiach, apóstolo de Shaliach, igreja de Kehillah, e coisas assim. Quer dizer, mudar o nome não vai mudar o conteúdo, né? Mudar o rótulo não muda o conteúdo da embalagem. É a mesma coisa, é a mesma história, é o mesmo legado. E quem escolheu, quem elegeu, na verdade, não foram os rabinos, foram, na verdade, os bispos romanos, né? Que quarto, hein? E temos muitas histórias para ser contada ainda no que tange ao Novo Testamento. Vamos falar ainda na próxima aula quem escreveu realmente fato o livro de Mateus, Lucas, quem veio primeiro, por que Mateus está no primeiro livro, se segundo a história o de Marcos é o primeiro, e tem as cartas também que apareceram primeiro. Vamos tentar falar sobre isso aí. João, foi um prazer estar nessa aula espetacular. Que o Criador te abençoe, ilumine o teu caminho e que se chegue mais e mais alunos com interesse de estudar como eu tenho esse interesse. Entendeu? Certo. E as suas considerações finais. Fala do livro aí, do Outra Face, porque esse Outra Face, praticamente, ele dá um resumo em si, ou melhor, conta a história de fato, né, como surgiu o personagem, vamos dizer assim com todo respeito, mas é verdade, o personagem Jesus. É contigo aí, João. Tudo bem, Geraldo. Então agradeço você mais uma vez pelo espaço aqui, agradeço também a todos que estão assistindo e comentando, tem gente comentando aí, vocês podem observar. Agradecemos pelas perguntas também, tem amigos que estão fazendo perguntas, estão questionando, é muito bom isso. A participação sempre muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez a todos que estarão assistindo, a você, Geraldo, e também ao livro A Outra Face. Vou deixar o link para que as pessoas possam ter acesso às informações sobre como adquirir, porque é um livro que traz exatamente essas questões que interessam a todos aqueles que estão se aprofundando nessas questões das origens do Novo Testamento e do personagem Jesus. Perfeito. E tem um livro aí que eu vou adquirir, que você lançou há pouco tempo aí, né? Que é um livro da sua própria autoria, né? Qual é o nome dele mesmo, né? É o Tanaíta e o Galileu. Esse aí tá na fita aí, que a breve vou tá puxando esse livro aí pra gente conhecer melhor essa história aí. Porque a gente é questionado a cada momento, por que você deixou Jesus? Por que você abandonou o cristianismo? Eu, que era um cantor, atingi o topo lá na Rádio Melodia aqui no Rio e desfiz de tudo, e hoje zerando para começar do zero, porque meu interesse é conhecer, é em busca da verdade, né? E se eu vi que tinha alguma coisa errada, eu não posso continuar, e nem agora que eu conheço o outro lado, né, vamos dizer assim, o outro lado da verdade, da moeda, não tem como eu voltar e nem gravar CD gospel. Por isso que eu